Uma fazendeira viúva encontrou uma criança abandonada em seu celeiro e a criou. 20 anos depois, seu pai biológico apareceu e seu pedido fez a mulher desmoronar em lágrimas. A fazenda de Dona Luzia repousava entre as colinas verdes do interior de Minas Gerais, onde o silêncio era quebrado apenas pelo cantar dos galos e o mugido das vacas ao amanhecer. Era uma terra antiga, herança dos pais, cultivada por gerações, onde a poeira vermelha se misturava ao suor de quem dela tirava o sustento. Aos 53 anos, Luzia vivia ali sozinha, desde o dia em que perdeu o marido, Anselmo, num acidente trágico com o trator, ocorrido numa tarde abafada de verão, há quase uma década. Desde então, o tempo parecia ter parado. As paredes da casa de alvenaria guardavam a memória de risos, conversas à beira do fogão a lenha e planos que nunca se realizaram. O retrato de Anselmo pendurado na sala era uma presença constante, como se ele ainda observasse cada passo da esposa. Luzia, embora forte e decidida, carregava no olhar uma melancolia mansa, daquelas que só se encontra em quem aprendeu a conviver com a saudade. Sua rotina era rigorosa. Levantava-se às 5 horas da manhã, tratava dos animais, ordenhava as vacas, preparava o café com pão de queijo e leite fresco e depois seguia para a roça, onde plantava milho, feijão e mandioca. À tarde cuidava da horta e das galinhas, e à noite se recolhia cedo, lendo trechos antigos da Bíblia antes de dormir. Não tinha televisão, tampouco celular. Sua conexão com o mundo vinha da rádio que deixava ligada na cozinha e das idas quinzenais à cidade vizinha, onde vendia queijos e comprava mantimentos. Apesar da solidão, havia nela uma paz serena. Luzia não reclamava da vida, nem pedia muito além do que já tinha. Era conhecida na região por sua honestidade e generosidade, ajudava vizinhos com mantimentos, oferecia conselhos, acolhia animais abandonados. Mas em noites mais longas, quando o vento assobiava pelas frestas da casa, ela sentia falta de alguém para dividir o silêncio. Foi numa dessas noites que tudo começou a mudar. A tempestade chegou de repente, trazendo consigo nuvens escuras que encobriram a lua. O vento uivava como um lobo faminto, e os pingos grossos de chuva batiam no telhado de zinco com fúria. Luzia estava prestes a apagar a lamparina da sala quando ouviu um som estranho vindo do lado de fora. Era um choro, fraco e intermitente, que se confundia com o barulho da chuva. Seu coração acelerou. Pensou ser algum animal ferido, talvez um gato ou um filhote perdido. Vestiu o xale de lã, calçou as galochas e saiu com a lanterna em mãos. A luz tremulava sob os pingos incessantes enquanto ela caminhava em direção ao celeiro, guiada pelo choro insistente. Ao abrir a grande porta de madeira, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O interior estava escuro, mas o som estava mais próximo agora. Andou devagar entre os fardos de feno, desviando dos baldes e ferramentas espalhadas, até que a luz da lanterna iluminou uma pequena cesta de vime encostada no canto. Dentro da cesta, enrolado em uma manta puída e molhada pelas goteiras, estava um bebê. Um menino de olhos cerrados e pele avermelhada que chorava com força apesar do frio. Luzia levou as mãos à boca, tomada por um espanto paralisante. O coração parecia querer sair do peito. Quem teria deixado uma criança ali, no meio da noite, no meio daquela tempestade? Ajoelhou-se ao lado da cesta, pegou o bebê com delicadeza e o envolveu melhor na manta. Sentia o corpinho trêmulo e quente, sinal de febre. Sem pensar duas vezes, correu de volta para casa, protegendo-o como pôde da chuva que continuava a cair com fúria. Dentro de casa, aqueceu água. Improvisou uma caminha com panos limpos sobre a mesa da cozinha e preparou uma mamadeira com o pouco leite que tinha. A cada movimento, sentia a emoção crescer no peito. Havia algo naquele bebê que a atraía, como se fosse parte dela. Como se o destino tivesse lhe entregue um motivo para recomeçar. Passou a noite em claro embalando o menino, cuidando de sua febre, trocando suas fraldas improvisadas com pedaços de pano velho. Chorou algumas vezes, sem saber se de medo, ternura ou gratidão. Quando o dia amanheceu,
Com o céu ainda nublado e os galos já cantando, Luzia olhou para a criança dormindo em seus braços e sentiu algo novo. Não era apenas compaixão, era amor. Um amor que surgia como uma chama tímida num coração que há muito estava apagado. No fundo da alma, sabia que aquela criança não aparecera por acaso. E embora as perguntas se acumulassem, quem era o menino? Quem o deixou ali? Por quê? Uma certeza se formava em seu coração. Ela não deixaria aquele bebê sozinho. Não enquanto tivesse forças para protegê-lo. Com os olhos fixos no pequeno rosto adormecido, Dona Luzia fez uma promessa silenciosa. E sem saber, naquele instante, começava uma história que mudaria tudo o que ela conhecia sobre amor, perda e redenção. Na manhã seguinte, com a tempestade já dissipada e o chão da fazenda ainda encharcado, Dona Luzia pegou o bebê nos braços e partiu a pé até a cidade, que ficava a pouco mais de 3 quilômetros dali. O sol surgia tímido entre nuvens pesadas, e o som de seus passos na estrada de terra molhada se misturava ao leve resmungar da criança, que ainda estava fraca. A caminhada foi lenta, cautelosa, com paradas frequentes para ajeitar a manta improvisada que protegia o menino do vento frio da manhã. Ao chegar à cidadezinha de São Bento das Pedras, foi direto para o pequeno posto de saúde. Dona Odete, enfermeira há mais de 20 anos, a recebeu com espanto ao vê-la entrar com um bebê nos braços. Enquanto Luzia explicava, ainda ofegante, como encontrou o menino no celeiro, Odete já media a temperatura da criança e preparava uma solução de glicose para aliviar os sinais de desidratação. O médico, Dr. Ramiro, apareceu logo em seguida e tomou as rédeas do atendimento com a serenidade de quem já vira de tudo naquela região. Está estável, frágil, mas sem sinais de maus tratos, disse ele após os primeiros exames. Pode ter sido deixado ali há poucas horas. Luzia assentiu, mas o olhar perdido indicava que ela não estava ali apenas para ouvir diagnósticos. Queria respostas. Junto com o Dr. Ramiro foi até a delegacia local, onde o sargento Batista, velho conhecido da família de Luzia, anotou tudo em um caderno surrado e prometeu investigar. Mandaram um aviso pelas rádios da região. Descreveram o bebê com detalhes, mas não havia qualquer pista de quem poderia tê-lo deixado na fazenda. Nenhuma mulher grávida sumida, nenhum relato de parto recente sem registro. Enquanto os dias passavam e ninguém aparecia, o bebê foi ficando. Passou a dormir no antigo quarto de hóspedes da casa de Luzia, onde ela improvisou um berço com uma gaveta forrada por mantas. Com a ajuda de vizinhas da região, conseguiu algumas roupas de recém-nascido, leite em pó e fraldas de pano. Luzia se redescobria a cada amanhecer. Entre mamadas, choros no meio da madrugada e banhos de balde, ela sentia a vida se acendendo novamente por dentro. Na cidade, o mistério começava a render boatos. Alguns diziam que podia ser filho de alguma moça da zona rural, que não quis ou não pôde criá-lo. Outros apostavam que a criança vinha de fora, talvez deixada por alguém de passagem, alguém que sabia da bondade de Luzia e confiou nela para salvar o bebê. Mas para Dona Luzia, essas perguntas já não importavam tanto quanto o que sentia. A cada dia, o vínculo entre ela e o menino se fortalecia como raízes antigas que encontram terra fértil. Na terceira semana, ao voltar da cidade com o bebê nos braços, Luzia o observou dormir, enquanto sentada na varanda, balançando a velha cadeira herdada da mãe. O vento trazia o cheiro do mato molhado, e o cantar dos passarinhos parecia mais leve. Havia algo de milagroso naquela presença miúda e indefesa que de repente dera novo fôlego à sua vida. Não eram apenas os cuidados ou a rotina transformada. Era o sentimento profundo de pertencer novamente a alguém. Ainda assim, ela sabia que o destino podia ser cruel. Enquanto não houvesse uma decisão da justiça, enquanto a origem do bebê permanecesse desconhecida, ele não era oficialmente dela. Mas Dona Luzia, com a força que só quem perdeu tudo conhece, estava disposta a lutar por aquele menino. Nos dias seguintes, contratou uma advogada em Lagoa Dourada, a cidade maior da região, e iniciou o processo de guarda provisória. Apresentou documentos, relatos e até mesmo uma carta escrita de próprio punho.
explicando por que acreditava que poderia oferecer um lar digno e cheio de amor. Durante as entrevistas com a assistente social, falou pouco sobre a viuvez, mas muito sobre o menino. Chamou-o de meu pequeno, meu raio de sol e meu presente de Deus. As visitas da assistente à fazenda confirmaram o que todos já sabiam. Era um lugar simples, mas limpo, seguro e cheio de carinho. Pouco tempo depois, a decisão judicial concedeu a guarda provisória à viúva. Ainda sem nome, o bebê foi registrado, sob os cuidados de Dona Luzia, com o sobrenome da família dela. Mas algo ainda faltava, um nome para chamar de seu. Durante semanas, ela testou nomes, lembrando dos santos, dos parentes antigos, dos nomes que sonhara dar, caso tivesse tido filhos, como Anselmo. Nenhum parecia certo. Até que numa tarde quente, enquanto amassava o pão caseiro com uma mão e equilibrava o bebê no colo com a outra, o nome veio como uma inspiração. Caio, ela sussurrou, olhando para os olhos escuros que começavam a encará-la com curiosidade. O menino sorriu, e foi ali entre farinha, fermento e leite morno que ela teve certeza. Caio era o nome dele. Com o nome, veio uma nova etapa na relação dos dois. Luzia falava com ele o tempo todo, como se o mundo todo coubesse entre os dois. Contava histórias da infância, de como conheceu Anselmo, de como era a vida na roça antes dos tempos modernos. Caio parecia escutar, rindo com os olhos e movendo os bracinhos no ar como se entendesse cada palavra. A casa, antes silenciosa agora, era preenchida com sons de vida. Risadinhas, balbucios, brinquedos improvisados, cantigas de ninar. A vida se reorganizava em torno do menino. As idas à cidade passaram a ser com ele no colo ou no carrinho emprestado pela vizinha Neide. Os queijos que Luzia vendia vinham agora com um sorriso no rosto e uma história para contar. A mulher antes reclusa tornou-se presença querida no mercadinho, na farmácia, no salão. Muitos paravam para ver o menino e ela, orgulhosa, mostrava Caio como se mostrasse um troféu de amor encontrado no meio da chuva. Mas mesmo com toda a alegria, Luzia não era ingênua. Sabia que alguém em algum lugar poderia aparecer, que a história que começava com um choro no celeiro ainda escondia páginas difíceis. À noite, ao vê-lo dormir, ela sentia uma pontada de angústia, uma sombra de medo que insistia em rondar seu coração. E foi num desses momentos, quando tudo parecia enfim se encaixar, que a dúvida plantada se manifestou em forma de um envelope amarelado deixado na porteira da fazenda. Mas isso ainda pertencia ao amanhã. Por ora, Luzia se permitia viver o presente. Um presente que tinha cheiro de leite morno, som de risadas de bebê e cor de esperança. O choro que ecoou naquela madrugada não anunciava uma tragédia como ela temera no início. Era, na verdade, o primeiro som de uma nova vida, para ele e para ela também. O batismo de Caio ocorreu numa manhã clara de domingo, com a igreja da cidade enfeitada de simplicidade e calor humano. A comunidade local, que acompanhara de perto a história da criança encontrada no celeiro, se reuniu com carinho e curiosidade. Padre Almir, um homem de voz serena e mãos calejadas, celebrou a cerimônia com um olhar emocionado sobre a cena que se desenrolava diante do altar. Dona Luzia, com um vestido azul claro passado à perfeição, segurava o bebê nos braços com a solenidade de quem apresentava ao mundo seu maior tesouro. Foi um evento singelo, com poucos convidados, mas cheio de significados. Neide e seu marido, Joaquim, foram os padrinhos, amigos antigos e fiéis da viúva. Após a missa, houve café com broa de milho, bolo de fubá e leite morno na casa, de Luzia que agora transbordava vida e risos. A criança, ainda pequena demais para compreender o que acontecia, ria encantada com as luzes, os sons e os rostos sorridentes à sua volta. E Dona Luzia, pela primeira vez em muitos anos, sentia que havia voltado a fazer parte do mundo. Com o nome registrado e a rotina estabelecida, a vida na fazenda entrou num novo ritmo. Caio crescia rápido, e com ele crescia também o amor de Luzia, que se desdobrava entre as tarefas do campo e os cuidados com o menino. Aprendeu a fazer papinhas,
cantava cantigas de ninar enquanto varria o terreiro e improvisava brinquedos com galhos, tecidos e tampas de panela. Os olhos de Caio brilhavam diante de tudo o que ela criava. E cada riso dele era um alívio para as dores antigas que ela ainda carregava. Os anos começaram a passar com uma velocidade quase invisível. A cada aniversário, Luzia fazia questão de preparar um pequeno bolo, enfeitar a casa com bandeirinhas e reunir os vizinhos mais próximos. O menino era tratado como filho legítimo por todos. Ninguém na região ousava questionar o vínculo entre eles. Era como se o tempo tivesse apagado as circunstâncias do início e deixado apenas o que importava: a certeza de que ali havia uma família verdadeira, mesmo sem laços de sangue. Aos poucos, Luzia começou a ensinar ao garoto o que sabia sobre a terra. Primeiro vieram as lições mais simples, como reconhecer quando o milho estava no ponto certo ou como tratar as galinhas doentes. Depois vieram as tarefas mais exigentes: cuidar da horta, consertar cercas, limpar o curral. Caio absorvia tudo com uma curiosidade natural e um respeito profundo pelo modo como a mãe conduzia sua vida. Ele se orgulhava de cada coisa que aprendia com ela, e Luzia, por sua vez, via nele a extensão de tudo o que um dia sonhara. Apesar da harmonia que o cercava, havia um canto da memória que Luzia mantinha cuidadosamente trancado. A carta anônima deixada na porteira da fazenda pouco tempo após a chegada de Caio ainda estava guardada, escondida entre os livros de orações na cômoda do quarto. Era um papel dobrado, com caligrafia trêmula e palavras que, embora breves, carregavam o peso do arrependimento e da dor. A mensagem dizia apenas: cuide dele, por favor, não tive escolha. Sei que estará em boas mãos. Na época, ao ler aquelas palavras, Luzia sentiu uma pontada de angústia, um pressentimento de que o passado do menino poderia um dia se revelar de forma dolorosa. Mas, dominada pelo instinto de proteção, decidiu manter a carta em segredo. Nunca mencionou o assunto a ninguém, nem mesmo a Caio, que crescia acreditando que ela era sua única família no mundo. O silêncio era sua forma de protegê-lo, ainda que soubesse, no fundo, que a verdade poderia um dia bater à porta. Caio tinha um brilho nos olhos que não passava despercebido. Era gentil, prestativo, curioso e tinha uma facilidade impressionante para lidar com animais. As vacas pareciam reconhecer sua voz. Os cães o seguiam por onde fosse e até os gatos mais ariscos se deixavam acariciar por suas mãos pequenas. Luzia observava tudo com um misto de orgulho e preocupação. O menino era especial, e isso, em algum ponto do futuro, poderia atrair olhares e perguntas que ela não saberia responder. Quando Caio completou 8 anos, Luzia o matriculou na escola da cidade, mesmo com a dificuldade de levá-lo todos os dias. Acordavam antes do sol nascer, pegavam a jardineira com os outros estudantes da zona rural e enfrentavam estradas de terra esburacadas. No início, o menino estranhou o ambiente. Sentia a falta do campo, dos animais, do silêncio da fazenda. Mas logo fez amizades, encantou professores com sua educação e demonstrou inteligência acima da média. Lia com fluência, fazia contas, de cabeça, e escrevia pequenas histórias sobre a vida no campo que deixavam todos admirados. A adolescência chegou como uma brisa que se transforma em vendaval. De um dia para o outro, o menino que cabia nos braços de Luzia já era um rapaz alto, de voz firme e mãos calejadas pelo trabalho. Apesar da idade, continuava respeitoso, carinhoso e atento à mãe, que agora precisava mais dos seus cuidados. Dona Luzia, com a saúde ainda resistente, sentia os efeitos do tempo no corpo. As costas doíam com mais frequência, a visão começava a falhar e as noites pareciam mais longas. Caio, por sua vez, tornou-se o principal responsável pela lida na roça. Cuidava da lavoura, ordenhava as vacas, vendia os queijos na cidade e administrava a pequena produção com seriedade e responsabilidade. Era conhecido como um jovem de palavra, e muitos diziam que havia herdado o temperamento sereno e justo da mãe. Luzia, ao ouvi-los, apenas sorria em silêncio, com os olhos marejados de gratidão por tudo o que aquele menino representava. Certa noite, enquanto organizava papéis antigos, Luzia encontrou novamente a carta anônima.
Ficou olhando para o envelope por longos minutos, com o coração apertado. Pensou em queimar o papel, apagar qualquer rastro daquele passado incerto. Mas algo a impediu. Guardou a carta de volta na gaveta e trancou com a chave, sentindo que ainda não era o momento certo de falar. Havia uma ferida ali, uma história que ainda não queria se revelar. E até que o destino dissesse o contrário, ela continuaria protegendo Caio com tudo o que tinha. Naquela fazenda de terra vermelha, onde o tempo parecia andar devagar, uma nova vida florescia a cada dia. Caio era o fruto de um amor que não pediu licença para nascer. Um amor construído em silêncio, no gesto diário, no cuidado constante. E mesmo que um dia o passado viesse bater à porta, Dona Luzia sabia que nenhum segredo poderia apagar o que eles haviam construído juntos, porque há laços que não se explicam, mas que se sentem como verdade absoluta. Seus dias agora eram preenchidos por um orgulho silencioso e uma esperança cautelosa. E enquanto a vida seguia com suas rotinas e seus pequenos milagres, ela sabia no fundo da alma que tudo havia começado na madrugada em que ouviu um choro no celeiro. O tempo na fazenda parecia se mover em um compasso próprio, marcado pelas estações, pelas colheitas e pelo crescimento de Caio, que já se aproximava dos 18 anos. A figura franzina do menino fora substituída por um jovem robusto, de fala mansa e sorriso fácil, cuja presença iluminava a vida de Dona Luzia. Ele se tornara não apenas seu braço direito na lida com a terra, mas também sua maior fonte de orgulho. Todos na região o conheciam pela honestidade, pelo respeito aos mais velhos e pela dedicação ao trabalho. Era o tipo de jovem que parecia ter vindo de outro tempo, moldado mais pelos valores de sua criação do que pelas tentações do mundo moderno. Apesar disso, Dona Luzia sentia cada vez mais forte o peso do segredo que carregava sozinha desde a madrugada em que encontrou Caio no celeiro. A carta, ainda guardada às 7 chaves, parecia pulsar dentro da gaveta, como se tivesse vida própria. Em algumas noites, ela se levantava da cama apenas para reler aquelas poucas linhas escritas à mão, tentando decifrar nas entrelinhas quem poderia ter deixado o menino ali. A caligrafia tremida, o papel amarelado, o tom suplicante, tudo indicava que havia dor e desespero por trás daquele abandono. Mas nenhuma outra pista surgira em quase 2 décadas. Mesmo que tentasse esconder, o peso da verdade guardada começava a se refletir nos olhos de Luzia. Havia momentos em que ela encarava o filho com um olhar que misturava amor e temor, como se esperasse que ele fizesse perguntas que ela não estava pronta para responder. Mas Caio, mesmo percebendo que havia algo não dito, nunca pressionou. Era como se ele intuísse que, quando fosse a hora certa, a mãe abriria o coração. E por respeitá-la profundamente, guardava suas dúvidas para si. Os dias seguiam intensos, marcados pela rotina árdua da fazenda. Caio tomava para si as responsabilidades que antes pertenciam a Luzia. Fazia as contas da venda dos queijos, negociava com compradores de fora da cidade, buscava novas sementes e técnicas para aumentar a produção da horta. Tinha planos de investir numa estufa, sonhava em transformar a pequena propriedade num modelo de produção sustentável, algo que pudesse trazer mais conforto para ambos. Luzia, mesmo orgulhosa, não conseguia evitar a sensação de que estava perdendo o menino pouco a pouco. Ele crescia, ganhava o mundo, e ela envelhecia sozinha com suas lembranças e segredos. Em uma tarde de domingo, enquanto limpavam o antigo galpão onde Anselmo guardava ferramentas, Caio encontrou uma caixa de madeira coberta de poeira. Dentro, havia fotos antigas da juventude de Luzia, cartas trocadas com o marido, pequenos objetos da época em que viviam juntos. Entre os papéis, um envelope menor, diferente dos outros, escapou pelas frestas da tampa e caiu no chão. Luzia, ao ver aquele envelope, congelou. Era a carta, a mesma que ela guardava trancada. Como fora parar ali, ela não sabia. Talvez, num momento de esquecimento, tenha movido o envelope sem perceber. "Mãe, isso aqui é teu?" perguntou Caio, pegando o papel e estendendo com naturalidade. O coração de Luzia disparou. Por um instante,
Pensou em mentir, em dizer que era apenas mais uma carta antiga, mas as mãos trêmulas a denunciaram. Pegou o envelope com delicadeza, respirou fundo e olhou nos olhos do rapaz. Havia tanto ali: medo, amor, dúvida, vontade de proteger e de ser honesta ao mesmo tempo. É, meu filho, é sim, mas não é hora ainda de você ler isso. Caio não insistiu. Apenas assentiu com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Havia um pacto silencioso entre os dois, uma confiança que não precisava ser reafirmada. Luzia guardou a carta de volta na gaveta, agora com a sensação de que o tempo estava se esgotando. Sabia que não poderia esconder a verdade para sempre, que em algum momento Caio teria o direito de saber de onde veio, quem o deixara ali e por quê. Mas o medo de perdê-lo era maior. Mesmo depois de tantos anos, ainda sentia que ele poderia lhe ser tirado. Tinha pesadelos com isso. Sonhava com estranhos batendo à porta, com advogados surgindo do nada e exigindo o menino de volta. Era irracional, ela sabia. Mas o amor, quando é imenso, também pode ser egoísta. E Luzia vivia nesse limite entre o instinto de proteger e a obrigação de contar a verdade. Aquela tensão interna começou a afetar sua saúde. As noites mal dormidas, as dores que se intensificavam, a preocupação constante. Caio notou a mudança e passou a insistir para que ela fosse ao médico. Com relutância, ela aceitou. Após exames em São João del Rei, descobriram que sua pressão estava alta, e o médico recomendou descanso, alimentação equilibrada e menos estresse. Caio então reorganizou a rotina da fazenda para que a mãe tivesse menos esforço físico. Assumia quase tudo, e ainda assim fazia questão de sentar ao lado dela todas as noites para tomar um chá e conversar. Esses momentos se tornaram os mais preciosos do dia. Falavam sobre o passado, sobre as chuvas, os tempos difíceis, os tempos bons. Luzia contava histórias de sua juventude, de como conheceu Anselmo, de como sonharam ter filhos, mas o destino nunca permitiu. Em cada relato ela se aproximava mais da verdade, como se construísse aos poucos o cenário para a revelação que sabia que viria. Caio escutava com atenção, sempre respeitoso. Nunca a interrompia, mesmo quando percebia que ela hesitava ou desviava o rumo da conversa. Ele compreendia que havia feridas que ainda não estavam prontas para se abrir, e no fundo sabia que sua origem estava entre as palavras não ditas, nos silêncios prolongados, nos olhares carregados de emoção. Enquanto isso, a carta permanecia ali, dobrada, envelhecida pelo tempo, mas ainda intacta. Um símbolo de tudo o que Luzia tentou esconder e preservar ao mesmo tempo. Um testemunho de que o amor que ela ofereceu não era apenas um gesto de caridade, mas um compromisso de alma, uma escolha diária de colocar o bem-estar de Caio acima de qualquer incerteza. E embora o segredo ainda estivesse guardado, sua presença era cada vez mais visível, como uma sombra que acompanha, discreta, mas constante. Luzia sabia que em breve a verdade viria à tona, não por acaso, mas por destino. E quando esse momento chegasse, esperava que Caio soubesse ver por trás do silêncio e das omissões o amor imenso que a guiou por todos aqueles anos. A cidade de São Bento das Pedras, com suas ruas de paralelepípedo e fachadas coloridas pelo tempo, vivia uma rotina tranquila, onde cada novidade se espalhava como vento entre as janelas abertas. Era numa dessas manhãs ensolaradas, quando o mercado fervilhava de conversas e cheiros de queijo, pão caseiro e frutas colhidas do quintal, que Caio apareceu com sua caminhonete carregada de produtos da fazenda. Como de costume, cumprimentou a todos com um sorriso no rosto e descarregou com paciência as cestas de legumes, os queijos curados e os potes de doce de leite preparados por Luzia com receita antiga da família. Enquanto negociava com Dona Carminda, a dona da mercearia, não percebeu os olhos atentos que o observavam do outro lado da rua. Um homem de aparência discreta, vestindo calça escura, camisa social encardida de poeira e uma jaqueta velha de couro, permanecia parado próximo ao banco da praça, com um jornal dobrado em uma das mãos e um olhar fixo em Caio. Não parecia um morador local. Seu rosto era desconhecido, o tipo de presença que destoa num lugar onde todos se conhecem pelo nome e pela história.
O homem olhava para o jovem como quem tenta encontrar traços familiares num rosto há muito esperado. Seus olhos percorriam cada movimento de Caio, como se procurassem confirmação de algo que já suspeitava. Guardava no bolso um papel dobrado, antigo, que carregava há anos. Esperava por aquele momento havia quase 2 décadas. Mas mesmo com todo o tempo passado, havia receio de que sua presença despertasse mais dor do que resolução. Quando Caio se afastou para entregar mercadorias no açougue, o estranho atravessou a rua com passos lentos e se aproximou do balcão da mercearia. Chamou Dona Carminda com um aceno sutil e, após confirmar que ela estava sozinha, fez uma pergunta que pareceu deslocada naquele contexto simples de comércio rural. Esse moço ali, sabe o nome dele? O que vende os queijos? A mulher, acostumada com curiosos e viajantes, respondeu com a sinceridade costumeira. Caio, o nome dele. Filho da Dona Luzia, criado na fazenda do Morro Dourado. Gente boa, trabalhador dos melhores que tem por aqui. Por que conhece ele? O homem balançou a cabeça negativamente, como se evitasse entregar mais do que devia. Não, só me pareceu familiar. Mas obrigado pela informação. Antes que Carminda pudesse fazer novas perguntas, ele agradeceu com um gesto e se afastou, sumindo pelas vielas laterais da praça. Mas a semente da curiosidade já havia sido plantada, e no interior, semente de fofoca brota com rapidez. Nos dias seguintes, muitos comentavam sobre o estranho que apareceu do nada, fez uma pergunta e desapareceu como chegou. Alguns diziam que era cobrador, outros que era parente distante. Mas ninguém sabia ao certo. Caio, por sua vez, não desconfiava de nada. Seguia com suas entregas, com os planos de ampliar a produção e com os cuidados redobrados com Dona Luzia, que andava mais cansada, com dores nos joelhos e nos ombros, embora tentasse disfarçar. Ele cuidava de tudo com zelo, preparava as refeições, acompanhava a mãe nas consultas, lia para ela nas noites frias. Havia entre os dois uma cumplicidade que dispensava palavras. Mas dentro da cidade, o burburinho sobre o forasteiro começava a crescer. Foi numa tarde, cerca de uma semana depois daquele primeiro encontro silencioso, que o estranho reapareceu. Desta vez, não ficou à distância. Esperou Caio terminar de descarregar as mercadorias e o abordou de forma discreta, quando o rapaz já se preparava para voltar à fazenda. Seu tom era calmo, mas havia algo no olhar que revelava um peso difícil de carregar. Me desculpe, rapaz. Você é o Caio? Caio assentiu, um pouco surpreso com a abordagem repentina. Sou sim, posso ajudar? Talvez, eu só queria saber se você é filho da Dona Luzia, a viúva da fazenda do Morro Dourado. A resposta de Caio veio sem hesitação. Sou sim. Ela me criou desde pequeno. Por quê? O homem hesitou, olhou para o chão, depois voltou a encará-lo com um leve tremor na voz. Nada demais. É que eu conheci ela há muito tempo. Antes de você nascer, talvez. E achei que poderia ser o mesmo menino. Desculpa te incomodar. Caio, embora intrigado, manteve a educação. Não incomoda não, só achei estranho. A gente não costuma receber muitas visitas por lá. Se conhecer minha mãe, ela vai lembrar. Pode ser, murmurou o homem, já se afastando. Talvez eu apareça por lá qualquer dia desses. Desculpe de novo. Com isso, virou-se e desapareceu, entre as sombras dos casarões antigos, deixando Caio com um leve incômodo no peito, como se uma névoa começasse a se formar em torno de verdades que até então pareciam sólidas. A intuição, mesmo que não compreendida, começou a despertar. Ao chegar em casa, relatou o episódio a Luzia, com a naturalidade de quem apenas queria dividir uma curiosidade do dia. Mas, ao descrever o homem, notou que a mãe ficou pálida. As mãos dela, que antes manuseavam a massa do pão com agilidade, pararam por um momento no ar. Como ele era? Perguntou com a voz falha. Um pouco mais velho que eu imaginava, barba rala, parecia cansado. Tinha um jeito calado, mas educado. Disse que talvez te conhecesse. Luzia não disse nada de imediato. Apenas assentiu e continuou a amassar o pão como se cada movimento fosse feito para calar o tumulto que se formava por dentro. A lembrança da carta, do choro no celeiro, da
Dor escondida por tanto tempo, tudo parecia voltar como uma onda prestes a desabar. Sabia que aquela visita não era por acaso. O tempo, paciente e implacável, finalmente trazia as respostas que ela tentou manter afastadas. Que o mundo que construiu com tanto cuidado começava a tremer em silêncio. Na manhã seguinte à conversa com Caio, Luzia mal dormiu. Passou a noite ouvindo os sons da fazenda, como quem tenta se agarrar a algo familiar em meio à tempestade interna que se formava. As lembranças que durante anos ela mantivera trancadas, agora surgiam sem piedade. Pensava nos primeiros dias com Caio ainda bebê, na carta misteriosa, nos medos silenciosos que cultivou por tantos anos. Mas, acima de tudo, pensava no homem, descrito pelo filho. A imagem era clara demais para ser coincidência. As palavras de Caio, o tom, os trejeitos que ele havia imitado, tudo indicava que o visitante não era um estranho qualquer. Era alguém que ela já conhecia, mesmo que de um passado distante e doloroso. Luzia tentou manter o dia como qualquer outro. Levantou cedo, preparou o café, cuidou das galinhas, varreu o terreiro e colocou o leite para ferver. Quando Caio apareceu, para ajudar com os animais, ela disfarçou a tensão com um sorriso, mas ele, sensível às mudanças da mãe, percebeu que algo não ia bem. Ainda assim, não perguntou. Apenas ficou por perto, atento, silencioso, respeitando o espaço dela, como sempre fez. E Luzia, grata, permitiu-se aquele pequeno alívio de ter o filho ali, sem saber que aquele seria o último dia antes do passado finalmente bater à porta. No fim da tarde, enquanto Caio consertava uma cerca nos fundos da propriedade, um carro antigo subiu devagar pela estrada de terra que levava à fazenda. A poeira que se levantava atrás dele parecia anunciar algo importante. Luzia, da varanda, reconheceu o modelo de longe. Era um Opala marrom, daqueles que já não se viam com frequência. Quando o carro estacionou e o homem desceu, ela sentiu o corpo estremecer. As mãos começaram a suar, as pernas pareciam prestes a ceder. Ele estava ali, em carne, osso e olhar. O mesmo olhar que 2 décadas antes ela vira por poucos minutos na delegacia, quando deixara a carta com medo e culpa. O homem se chamava Antônio. Ele caminhou em direção à casa com passos lentos, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Estava mais velho. A barba rala agora era mais branca que preta. Os ombros curvados denunciavam os anos e os fracassos. Mas havia algo nos olhos que permanecia inalterado. A tristeza. Uma tristeza funda de quem buscou algo por muito tempo e já não sabia se encontraria. Parou a poucos metros da varanda e tirou o chapéu em respeito. Dona Luzia disse com a voz rouca e contida: "Eu sou o pai do menino." Luzia não respondeu de imediato. Ficou olhando para ele como se visse um fantasma. A imagem dele, misturada à lembrança da carta, do bebê no celeiro, do choro na noite fria, a fazia sentir um turbilhão impossível de traduzir em palavras. Sabia que aquele momento chegaria, mas nada a preparara para vê-lo ali, tão real, tão humano, tão perto. "Você tem coragem." Foi tudo o que conseguiu dizer com um tom mais de dor do que de raiva. "Eu não vim para tirar nada. Só precisava ver, saber, ver que ele está bem." Luzia fez sinal para que ele subisse à varanda. O gesto foi seco, mas não havia agressividade. Era mais resignação do que resistência. Antônio sentou-se na cadeira de madeira e ficou em silêncio por alguns minutos. Luzia o observava, tentando decifrar quanto havia de verdade e quanto havia de culpa naquele reencontro. Quando finalmente voltou a falar, ele contou a história que ela, em parte, já imaginava. Disse que 20 anos atrás, a mulher dele, Leila, sofria de depressão profunda. Tiveram o filho num momento conturbado, cheio de brigas e inseguranças. Leila, sozinha e fragilizada, entrou em desespero após uma discussão violenta com ele e sumiu com a criança. Ele procurou pela cidade inteira, mobilizou amigos, foi à polícia, mas ninguém soube dizer onde ela fora. Dias depois, soube que Leila havia deixado a criança em um lugar remoto e que uma mulher do interior talvez a tivesse encontrado. Sem coragem de enfrentar a situação e com o coração dilacerado, escreveu a carta e a deixou na porteira da fazenda, depois de seguir
rumores sobre um bebê acolhido ali. Desde então, vivera atormentado. Procurou o filho por anos, mas sem sucesso. Até que, recentemente, ao ouvir falar de um rapaz chamado Caio, criado por uma viúva da região, soube que era chegada a hora de voltar. Luzia ouviu tudo em silêncio. Por dentro, sentia um emaranhado de emoções, raiva por ele ter desaparecido por tanto tempo, medo de que Caio soubesse da verdade e se afastasse, e também, para sua surpresa, uma ponta de compaixão. Porque, apesar de tudo, ali estava um homem, destruído pela ausência, que não buscava culpa ou julgamento, mas apenas a chance de olhar nos olhos do filho. Ele não sabe, disse Luzia, após um longo silêncio. Nunca contei nada, nem da carta, nem daquela noite. Antônio assentiu, com os olhos marejados. Eu não vim para levar ele embora. Sei que ele é seu. Sei que foi você quem cuidou, quem deu amor, quem criou. Eu só queria conhecer, saber se posso algum dia falar com ele, nem que seja como amigo, nem que ele nunca saiba quem eu sou de verdade. Luzia sentiu a garganta apertar. A ideia de permitir qualquer aproximação lhe parecia insuportável, mas havia algo sincero no jeito como ele falava. Ela sabia reconhecer quando alguém dizia a verdade, e ali, diante dela, não havia malícia nem pretensão. Apenas um pai, quebrado, implorando por migalhas de presença. Antes de responder, Caio apareceu no quintal com a camisa suada e a enxada apoiada no ombro. Viu o carro, viu o homem, viu o rosto da mãe. Franziu a testa com curiosidade, mas manteve o respeito. Boa tarde, disse, se aproximando com o sorriso habitual. Antônio se levantou, recompôs-se como pôde e estendeu a mão. Boa tarde. Rapaz, sou Antônio. Tava só conversando um pouco com sua mãe. Passei por aqui porque conhecia ela de muito tempo atrás. Caio apertou a mão do homem com firmeza, sem desconfiança. E naquele gesto simples, Luzia sentiu o chão sumir por um instante. O passado e o presente se tocavam, e pela primeira vez, ela não sabia como proteger o filho daquilo que viria. Antônio, após mais algumas palavras genéricas, despediu-se com respeito, prometendo não voltar sem permissão. Luzia não disse que sim nem que não. Apenas o observou partir com a alma em pedaços e o coração em guerra. Sabia que a vida que construíra estava prestes a mudar, e não havia como impedir. O sol mal havia nascido quando Dona Luzia sentou-se na beira da cama, sentindo o peso da noite anterior ainda latejar nas têmporas. A visita de Antônio deixara nela uma inquietação que nenhuma reza, chá ou silêncio seria capaz de apaziguar. Sabia que não podia mais adiar o inevitável. Por 20 anos, construíra com esmero um mundo de certezas para Caio, sustentado por gestos de amor e verdades omissas. Agora, com o retorno de um passado que julgava enterrado, tudo ameaçava ruir. Durante toda a manhã, caminhou pela casa como quem procura algo que nunca esteve ali. Passava os dedos pelos móveis, ajeitava objetos já no lugar, varria o chão, limpo, apenas para preencher o espaço entre o presente e a decisão que não queria tomar. No entanto, uma verdade insistente latejava por trás de cada gesto. Caio merecia saber. E mais do que isso, ela já não podia viver com o medo constante de que outro revelasse por ela aquilo que sempre lhe pertenceu contar. No final da tarde, chamou o filho para sentar-se com ela na varanda. Era um hábito antigo, tomar café enquanto o céu se tingia de laranja e os sons do campo iam se acalmando. Mas naquele dia, havia algo diferente no ar. Caio percebeu. Sentou-se ao lado da mãe, colocou a xícara de lado e esperou. O silêncio durou tempo suficiente para que os grilos começassem a cantar, até que Luzia, com os olhos fixos no horizonte, começou a falar. Caio, meu filho, hoje eu vou te contar uma coisa que carrego comigo desde antes de você dar os primeiros passos. A voz saiu trêmula, mas firme. Ele não respondeu. Apenas assentiu, deixando claro que estava pronto. Você não nasceu aqui. Não nasceu em hospital nem em casa de parteira conhecida. Você foi deixado, ainda recém-nascido, no celeiro desta fazenda numa madrugada de chuva. Eu te encontrei enrolado numa manta velha, dentro de uma cesta de vime, entre os fardos de feno. Ela parou, respirou fundo e continuou. Naquele dia,
Levei você para a cidade, procurei polícia, posto de saúde, vizinhos, mas ninguém sabia de nada. Ninguém te conhecia. E então, depois de uns meses, apareceu uma carta. Uma carta deixada na porteira. Dizia para cuidar de você. Dizia que a pessoa não tinha escolha. E eu decidi te criar como filho, como meu. Caio continuava em silêncio, os olhos fixos no rosto da mãe. Nenhuma expressão de surpresa, raiva ou dor. Apenas escutava. Nunca te contei porque tive medo. Medo de te perder. De você querer saber mais e se afastar de mim. E também porque, no fundo, eu sempre esperei que ninguém mais aparecesse, que aquela carta fosse o fim da história. Mas não foi. Luzia fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, estavam marejados. Ontem, aquele homem que veio aqui, Antônio, ele é teu pai biológico. A revelação fez o tempo parar. A brisa cessou, os grilos silenciaram e o mundo pareceu sustar a respiração à espera da reação de Caio. Ele abaixou a cabeça, olhou para o chão de madeira da varanda e então perguntou: ele falou isso para você? Que é meu pai. Falou. Contou tudo. Que sua mãe, Leila, teve um surto, uma crise e fugiu com você. Depois deixou você aqui, sozinha. Ele procurou, mas não teve coragem de aparecer. Só deixou a carta. E foi embora. Caio respirou fundo. Os olhos brilhavam, mas ele não chorava. Ficou em silêncio por alguns minutos, digerindo cada palavra, cada detalhe. Então, eu fui abandonado? Luzia, ao ouvir isso, sentiu o coração despedaçar. Não, meu filho. Você foi salvo. Você foi trazido para mim como um presente. Não importa o motivo, não importa o porquê. Você me deu vida de novo. Ele a olhou com uma ternura que cortava mais fundo que qualquer dor. E você me deu tudo, mãe. Eu sou quem sou por causa de você. As palavras dele, ditas com firmeza, trouxeram um alívio breve. Mas Luzia sabia que aquele era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Caio ficou mais quieto, mais introspectivo. Continuava trabalhando na fazenda, fazendo as mesmas tarefas, de sempre. Mas o olhar parecia distante, como se cada ação fosse acompanhada por 1000 pensamentos. À noite, andava pela casa sem rumo, pegava livros que não lia, ou ficava sentado no escuro por longos períodos. Luzia o observava sem interferir. Sabia que ele precisava de tempo. Sabia também que havia mais perguntas do que respostas naquele coração. E, embora desejasse protegê-lo de tudo, compreendia que agora era ele quem teria que trilhar parte desse caminho sozinho. Uma semana depois, Caio pediu para ir até a cidade. Disse que precisava resolver algumas coisas. Luzia não. Perguntou o quê? Apenas assentiu. Quando ele voltou, estava diferente. Mais sereno, mas também mais decidido. Eu fui falar com ele, mãe. Ela fechou os olhos devagar. E? Fomos até a praça. Sentamos num banco. Ele me contou a mesma história que você contou. Falou. De você com respeito. Disse que não quer me tirar de você. Que não quer desmanchar nada do que a gente tem. Luzia esperou, o coração apertado. E o que você sentiu? Confusão, raiva, curiosidade, pena. Tudo junto. Mas, no fundo, eu vi nos olhos dele a dor de quem perdeu. E a verdade é que eu não sou mais aquele bebê deixado no celeiro. Eu sou Caio, filho de Dona Luzia. Mas agora também sei de onde vim. Ela segurou a mão dele com força. Isso não muda o que a gente é, meu filho. Nunca vai mudar. Mãe, as palavras foram ditas com uma certeza que preencheu todo o espaço entre eles. Mas Luzia sabia que a jornada estava longe de terminar. A presença de Antônio abrira uma porta que não se fecharia tão facilmente. O mundo deles, antes sólido e previsível, agora se expandia em direções que ela não podia controlar. E pela primeira vez em muitos anos, Dona Luzia se deu conta de que o amor, mesmo o mais verdadeiro, não é o bastante para impedir que os filhos cresçam, que conheçam suas raízes, que enfrentem o passado. E assim, naquela noite em que a verdade finalmente ganhara voz, mãe e filho ficaram lado a lado, silenciosos, olhando o céu escuro salpicado de estrelas. Não havia certezas no caminho adiante, mas havia um elo entre eles que nenhuma revelação poderia quebrar.
E isso, naquele momento, era tudo o que importava. Durante os dias que se seguiram à revelação, Caio parecia andar entre dois mundos. De um lado, a vida sólida e simples que conhecia desde que se entendia por gente. Os afazeres da fazenda, o cheiro do pão de queijo pela manhã, a voz doce de Dona Luzia o chamando para o almoço, os gestos pequenos que compunham a rotina silenciosa e sagrada daquele lar. Do outro, um universo de perguntas sem respostas claras. Um passado até então desconhecido, e a figura de um pai biológico que surgira do nada, como se abrisse uma fenda no tempo. Cada gesto de Antônio, por mais discreto, reverberava fundo em sua alma. Caio acordava mais cedo do que de costume, como se buscasse no cansaço do trabalho um refúgio para a turbulência interna. Arava a terra com força redobrada, limpava os currais, cuidava da horta, como quem tenta firmar os pés no chão. Mas por dentro tudo parecia girar. O silêncio antes companheiro tornara-se incômodo. Ele se pegava refletindo enquanto olhava os animais, os campos, as nuvens se movimentando devagar. Quem ele era, afinal? O menino da cesta esquecida no celeiro ou o jovem moldado pelas mãos de uma mulher que o amou mais do que qualquer mãe de sangue poderia amar? A imagem de Antônio não saía de sua mente. Havia algo de familiar na forma como ele se sentava, nos olhos fundos, na voz grave. O encontro na praça fora tenso, mas revelador. Antônio falara pouco, mas com verdade. Contou sobre os anos de busca, sobre os fracassos no casamento, sobre o peso da culpa que o impediu de aparecer antes. Contou também que havia outros filhos, 2 meninos mais novos, que ainda não sabiam da existência de Caio. Disse que não tinha intenção de bagunçar a vida dele. Apenas precisava vê-lo, pedir perdão, estar por perto, mesmo que de longe. Essas palavras ecoavam em Caio como um trovão distante. Não sabia se acreditava totalmente, mas havia algo sincero naquele olhar cansado. Ao mesmo tempo, sentia-se invadido, como se uma parte sua, antes protegida e intocável, agora estivesse exposta a olhos desconhecidos. A lealdade que sentia por Dona Luzia era tão profunda que, por momentos, se sentia culpado por sequer pensar em se aproximar do homem que a fizera sofrer. Dona Luzia, por sua vez, observava tudo com o coração em punhos. Nunca fora de muitos conselhos ou sermões, criara Caio com afeto e exemplo, acreditando que ele saberia escolher o certo por si mesmo. Mas, naquela situação, sentia-se perdida. Queria protegê-lo, mas compreendia que havia chegado a hora de deixá-lo decidir. Evitava tocar no assunto, mas os olhos falavam o que as palavras não diziam. Em algumas noites, era ela quem ficava, acordada escutando os passos do filho pela casa, o ranger das tábuas, o abrir de portas. Sabia que ele estava em busca de algo que só o tempo poderia mostrar. O momento mais difícil veio numa noite fria, quando Caio, após o jantar, levantou-se da mesa e, antes de sair, perguntou com a voz baixa: "Mãe, você ainda tem aquela carta?" Luzia sentiu o peito apertar. Engoliu seco, levantou-se devagar e, sem dizer nada, foi até o quarto. Voltou minutos depois com o envelope dobrado nas mãos. Entregou-o como quem passa uma relíquia, um pedaço doloroso de história que resistira ao tempo. Caio segurou o papel com cuidado, leu cada linha, como se o mundo tivesse parado ao redor. Quando terminou, permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. "Eu era só um bebê", murmurou. E mesmo assim ele desistiu. Luzia queria responder, mas não havia nada que pudesse dizer que apagasse aquele sentimento. O abandono, mesmo explicado, mesmo perdoado, deixava uma cicatriz. Mas ela sabia que Caio precisava enfrentar isso para compreender a si mesmo. Só assim poderia seguir em frente. Na manhã seguinte, ele não desceu para o café. Ficou no quarto, olhando pela janela. As tarefas da fazenda pareciam distantes. Queria estar sozinho. Pegou uma mochila velha, jogou dentro algumas roupas, o caderno onde anotava os gastos da produção e o livro de orações que Dona Luzia costumava deixar ao lado de sua cama quando ele era criança. Desceu as escadas, encontrou a mãe na cozinha e, com a voz firme, anunciou:
Vou até a cidade, quero conversar com ele de novo, só conversar. Luzia assentiu segurando a emoção. Vai, meu filho, você tem o direito. Ele se aproximou, beijou-lhe a testa com delicadeza e saiu. O som do motor da caminhonete desapareceu estrada abaixo. Ela ficou ali, parada, sentindo o vazio ecoar pela casa. Mas não havia tristeza. Havia medo, sim, mas também orgulho. Caiu. Estava buscando sua verdade, e isso para ela era sinal de maturidade. Na cidade, o reencontro com Antônio foi mais longo. Sentaram-se num café simples longe da praça e conversaram por horas. Caio fez perguntas diretas, duras às vezes. Quis saber por que não tentara mais, por que nunca deixou sequer uma pista. Antônio respondeu com honestidade. Falou da vergonha, da falência, da morte precoce de Leila, da dificuldade de recomeçar e da culpa que o consumia a cada aniversário do filho que nunca vira crescer. Eu não peço que você me chame de pai, nem que me aceite, só peço que me escute, só isso. E Caio escutou. Cada palavra, cada silêncio entre uma frase e outra. Naquele dia, entendeu que as pessoas são feitas de erros, escolhas e arrependimentos, e que o amor não precisa nascer no mesmo sangue para ser verdadeiro. Voltou para casa com a cabeça cheia, mas com o coração mais leve. Sentia que, ao menos, havia recuperado um pedaço de sua história. E mesmo que não soubesse ainda o que fazer com aquilo, já era um começo. Dona Luzia estava na varanda quando ele chegou. Bastou um olhar para que ela entendesse que algo havia mudado. Caio se sentou ao lado dela e, depois de alguns minutos em silêncio, disse: Eu fui. Falei tudo o que tinha para falar. E ouvi o que precisava ouvir. Ela não perguntou mais nada. Apenas segurou sua mão com firmeza. Ali estavam mãe e filho, atravessando juntos um novo capítulo da vida, cheio de incertezas, mas também de possibilidades. E Caio agora sabia que sua história não era feita apenas de começos confusos e revelações tardias. Era feita, acima de tudo, de amor. Amor que resistiu ao tempo, ao silêncio e até ao medo, e que, apesar de tudo, permanecia firme como a terra sob seus pés. Os dias seguintes correram em ritmo desacelerado na fazenda do Morro Dourado. Depois do reencontro entre Caio e Antônio, um silêncio diferente pairava sobre a casa. Não era o silêncio habitual da zona rural, aquele cheio de sons naturais e tranquilidade. Era um silêncio reflexivo, carregado de pensamentos e memórias, como se cada parede guardasse palavras não ditas. Dona Luzia sentia que seu filho atravessava uma fase de profundas transformações. Ele ainda era o mesmo rapaz gentil, trabalhador e dedicado, mas havia algo novo no olhar. Uma espécie de saudade de algo que só agora começava a entender que perdera antes mesmo de ter. Foi numa tarde chuvosa que Caio, ao subir até o sótão da casa, à procura de um velho lampião, encontrou uma caixa de papelão escondida entre tábuas e panos esquecidos. A caixa estava coberta de poeira, com a tampa rasgada em um canto. Ao abri-la, deparou-se com uma coleção de fotografias antigas, cartas envelhecidas e pequenos objetos que pareciam ter saído de outro tempo. Havia um retrato de Dona Luzia ainda jovem, de mãos dadas com um homem sorridente de olhar bondoso, Anselmo, o falecido marido dela, que Caio sempre conhecera apenas pelas histórias contadas com ternura e saudade. Entre os papéis, encontrou bilhetes trocados entre Luzia e o marido, receitas escritas à mão, poesias amadoras feitas em papel de embrulho e uma pequena caixa de madeira entalhada com o nome Esperança gravado na tampa. Dentro havia um par de sapatinhos de bebê costurados à mão que Caio nunca tinha visto antes. Pegou-os com delicadeza, sentindo um nó apertar no peito. Ao lado dos sapatinhos, repousava um envelope já amarelado, diferente do que ele havia lido dias atrás. Este parecia mais antigo, talvez de antes mesmo de seu nascimento. Levou tudo até a cozinha, onde Dona Luzia mexia o leite no tacho, preparando o doce que ela costumava fazer em dias de tempo fechado. Colocou a caixa sobre a mesa e esperou que ela terminasse o que fazia. Quando se virou e viu os objetos, Luzia ficou paralisada por um instante.
Os olhos marejaram, mas ela não tentou esconder. Sabia que aquele momento chegaria. Onde você encontrou isso? Perguntou com a voz rouca. No sótão. Estava procurando o lampião e acabei achando a caixa. Mãe, esses sapatinhos eram para mim? Ela sorriu com tristeza e assentiu. Eram. Eu os fiz nas primeiras semanas, quando ainda achava que talvez tudo aquilo fosse um sonho. Achei que você pudesse ir embora a qualquer momento. Que alguém apareceria e te levaria de mim. Fazer aqueles sapatinhos foi minha forma de aceitar que você estava aqui. Que era meu, mesmo que só por um tempo. Caio sentou-se à mesa, pegou o envelope mais antigo e mostrou a ela. E esta carta? Nunca tinha visto. Luzia a reconheceu de imediato. Era uma carta escrita por ela mesma, jamais enviada. Havia colocado palavras no papel como forma de aliviar o coração. Um desabafo. Uma conversa silenciosa com os pais biológicos de Caio, que na época ela imaginava jamais conhecer. Pediu para que ele lesse em voz alta, e Caio, com a voz embargada, começou. Não sei quem você é. Não sei se foi por medo, desespero ou por não ver outra saída. Só sei que o bebê que você deixou aqui não é mais um bebê. Ele é um raio de sol que clareou minha vida. Não peço explicações, nem promessas. Só peço que onde quer que esteja, reze por ele. Porque eu daqui vou cuidar com tudo que sou, como se fosse meu. Porque agora ele é. As palavras pareciam ecoar dentro da cozinha, como se abrissem portas há muito fechadas. Luzia abaixou a cabeça, enxugando discretamente as lágrimas que escorriam. Caio permaneceu em silêncio por alguns minutos, absorvendo cada sílaba, cada sentimento contido naquela carta nunca enviada. Depois daquele dia, mãe e filho passaram a revisitar com frequência as memórias guardadas na caixa. Em cada fotografia, uma nova história era contada. Em cada bilhete, uma parte da alma de Luzia se revelava. Ela falava de Anselmo com carinho, descrevendo seus gestos, suas manias, a forma como ria, como sonhava em encher a casa de filhos. Contou também do dia em que soube que não poderia engravidar, da dor que isso causou e da forma como o silêncio entre ela e o marido, com o tempo, se transformou em aceitação e ternura. Caio escutava com atenção, mas agora com um olhar diferente. Não era mais o menino curioso, era o jovem homem que compreendia o valor da entrega, do amor incondicional, da renúncia. Cada memória partilhada reforçava a certeza de que aquela mulher que tanto lhe dera era sua mãe em essência, não importando as circunstâncias do nascimento. Mas, ao mesmo tempo, as lembranças acendiam um desejo novo, o de entender suas raízes por completo, de conhecer a história por trás da dor de Antônio, de saber quem foi sua mãe biológica, como ela era, o que a levou ao limite de abandonar o próprio filho. Contato, Caio começou a fazer perguntas mais diretas a Antônio. Encontravam-se na cidade, em horários combinados, sempre com discrição. Antônio, ainda cauteloso, respondia como podia. Contou que Leila era uma mulher doce, mas profundamente atormentada. Sofria de episódios depressivos desde jovem. A gravidez fora inesperada, e o relacionamento deles, marcado por conflitos e reconciliações, não resistiu ao peso da doença. Após o nascimento, Leila entrou em um estado de negação. Recusava-se a amamentar, evitava tocar o filho, dizia que ele merecia uma vida melhor. Depois da discussão que os separou de vez, ela desapareceu com o bebê, deixando apenas um bilhete confuso. Antônio levou anos para aceitar que talvez nunca mais a visse, e o peso de não ter impedido aquele abandono o acompanhou por toda a vida. Caio escutava sem julgamentos. Não havia ódio em seu coração, apenas uma profunda tristeza. A imagem de uma mãe em sofrimento, de um pai paralisado pela culpa, de um passado costurado por ausências e arrependimentos, compunha agora uma parte de sua identidade. E mesmo sem respostas completas, sentia que precisava, de alguma forma, acolher tudo isso dentro de si. Na fazenda, Dona Luzia seguia com sua rotina, mas o vínculo entre ela e Caio se tornara ainda mais profundo. Já não havia medo no olhar da mãe. Sabia que não perderia o filho para o passado. Ao contrário, ganhava um homem mais consciente, mais maduro, mais inteiro. E ela,
em sua sabedoria silenciosa, compreendia que toda raiz precisa conhecer o solo de onde veio, mesmo quando é transplantada para outro lugar. O importante era que ali, sob o céu do Morro Dourado, havia espaço para todas as verdades, as que foram ditas, as que foram escondidas e, principalmente, as que nasceram do amor mais puro. Os encontros entre Caio e Antônio se tornaram discretos, mas constantes. Em cada conversa, novas camadas de uma história esquecida vinham à tona. Antônio falava com um cuidado visível, evitando ferir ou pressionar, mas seu olhar carregava um desejo que já não conseguia esconder. Caio, ainda que cauteloso, ouvia com atenção. Estava amadurecendo a ideia de que seu passado não precisava competir com o presente, e que conhecer suas origens não significava rejeitar quem o criou com tanto amor. Essa compreensão, no entanto, não tornava as decisões menos difíceis. Numa tarde nublada, Antônio pediu para encontrá-lo numa lanchonete próxima à rodoviária. Era um lugar simples, com bancos de madeira e cheiro constante de café passado. Caio chegou no horário marcado, sentou-se diante dele e pediu um suco. Antônio, depois de alguns minutos de conversa casual, respirou fundo e foi direto ao ponto. Caio, eu andei pensando muito, começou com a voz mais grave que o habitual, e eu queria te fazer um pedido, mas entendo se você achar demais. Caio o olhou com atenção, já sentindo o peso do que estava por vir. Diga. Eu tenho outros 2 filhos, como já te falei. O Gabriel tem 7 anos e o Murilo tem 5. Eles não sabem nada sobre você ainda. A mãe deles também. Não sabe dos detalhes, mas eu queria que você conhecesse eles. Que passasse um tempo comigo em São Paulo. Nada definitivo, só um tempo. Uns dias, talvez semanas. Queria que você visse como é minha vida, conhecesse seus irmãos. E quem sabe a gente pudesse tentar recuperar um pouco do tempo perdido. A proposta caiu como um raio. Caio ficou em silêncio. Não era raiva que sentia. Era espanto. Sabia que em algum momento algo assim poderia acontecer, mas não esperava que fosse tão direto, tão rápido, tão carregado de expectativa. Levou alguns segundos antes de conseguir formular uma resposta. Você quer que eu vá morar com você? Não, não agora. Talvez nem nunca, se você não quiser. Mas queria que você passasse um tempo por lá. Nem que fosse um mês, uns dias. Que a gente se conhecesse melhor, fora daqui. Com calma, sem pressa. E se você achar que não, faz sentido, tudo bem, eu aceito. Mas eu precisava pedir. Caio assentiu lentamente, sem olhar nos olhos dele. Mexia no copo com o dedo, como quem busca se ancorar em qualquer movimento. Sabia que Antônio não era um homem ruim. Sentia sua sinceridade, sua dor e até sua tentativa de reparar erros. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixar Dona Luzia, ainda que por um curto período, o fazia estremecer por dentro. Aquela casa, aquela terra, aquela mulher, tudo aquilo era seu mundo, era a base da sua identidade, da sua fé, da sua paz. Na volta para casa, dirigiu devagar. O céu escurecia, e os primeiros pingos de chuva começaram a riscar o para-brisa. Pensava em tudo o que estava em jogo. Se aceitasse o pedido, talvez abrisse portas para um novo tipo de convivência com Antônio, para um entendimento mais profundo de si mesmo. Se recusasse, teria a paz da rotina, mas talvez carregasse a dúvida pelo resto da vida. E, no fundo, o que mais o preocupava era o que aquela decisão representaria para a Dona Luzia. Ao chegar à fazenda, encontrou-a na cozinha, mexendo a polenta no tacho, como fazia em dias de frio. O cheiro familiar do fubá aquecido no fogão, a lenha envolvia todo o ambiente. Mas Caio sentia um nó na garganta, que nem a comida mais acolhedora seria capaz de desfazer. Sentou-se à mesa sem saber como começar. Ela percebeu no ato que havia algo diferente. Ele te pediu alguma coisa, não foi? Caio assentiu, com os olhos marejados. Ele quer que eu vá para São Paulo, por um tempo. Conhecer os filhos dele, ficar com ele um pouco. Não para morar, só para experimentar. Dona Luzia parou de mexer a colher. O silêncio entre os dois durou alguns segundos, mas parecia se estender como uma eternidade. E você quer ir? A pergunta, feita com tanta serenidade, surpreendeu Caio. Ele não
Sabia a resposta. Queria conhecer os irmãos, queria entender sua origem, mas não queria sair dali. Não queria deixá-la sozinha. Não queria que ela pensasse que estava escolhendo um pai no lugar da mãe. Eu não sei, mãe. Juro que não sei. Tenho medo de te magoar, de você pensar que estou deixando tudo que a gente construiu para trás. Luzia se aproximou e segurou sua mão. Meu filho, quando eu te peguei naquele celeiro, eu sabia que não podia te proteger do mundo para sempre. Só podia te preparar. E você está pronto. Eu vejo isso. Só que ouvir isso dói. Dói porque eu te amo mais do que tudo. Dói porque o meu medo maior sempre foi te perder. A voz dela falhou. Caio se levantou e a abraçou com força. Ela chorou em silêncio, encostada no ombro do filho que criara com tanto zelo. Chorou não por egoísmo, mas pela dor natural de quem sabe que a vida exige partidas, mesmo que temporárias. Chorou porque entender é diferente de aceitar. Chorou porque a possibilidade de ver o filho partir, ainda que por pouco tempo, era mais do que seu coração acostumado à solidão conseguia suportar. Nos dias que se seguiram, Caio adiou a resposta. Evitava o assunto como se o tempo pudesse decidir por ele. Mas a tensão era palpável. Dona Luzia tentava agir normalmente, mas os olhos sempre denunciavam a tristeza contida. As tarefas na fazenda continuavam, mas o silêncio entre eles já não era o mesmo. Era um silêncio que implorava por uma decisão. Antônio, respeitoso, não pressionava. Mas a esperança em seu rosto a cada encontro dizia mais do que qualquer palavra. Ele sonhava com a chance de reunir os filhos, de apresentar ao mundo um pedaço de si que ficou escondido por 2 décadas. Não queria substituir ninguém, mas queria, ao menos, fazer parte da história que deixou para trás. E Caio, dividido, entre 2 amores, entre 2 histórias que agora coexistiam em seu peito, sabia que qualquer escolha traria perdas. O tempo já não podia ser ignorado. Precisava responder. Precisava escolher. E em meio a essa encruzilhada silenciosa, a alma do rapaz se debatia entre o passado que voltava e o presente que resistia. A única certeza era que qualquer que fosse sua decisão, jamais deixaria de ser filho daquela mulher que um dia, no meio da madrugada, ouviu um choro no celeiro e decidiu amar sem limites. As semanas seguintes à proposta de Antônio se estenderam, como um véu denso sobre a rotina da fazenda. O tempo parecia se arrastar, cada dia mais carregado de uma tensão sutil que nem Dona Luzia nem Caio conseguiam disfarçar. A convivência entre os dois, embora amorosa como sempre fora, passou a carregar uma camada nova de delicadeza, como se cada palavra dita, cada gesto trocado, precisasse ser pensado 2 vezes antes de ser oferecido. Ambos sabiam que estavam vivendo uma transição, um ponto de virada, mas nenhum deles sabia exatamente como atravessar aquele momento sem perder algo essencial. Caio continuava sua lida diária com dedicação redobrada. Acordava cedo, cumpria as tarefas do campo, cuidava dos animais, mas havia em seus olhos um brilho diferente, um reflexo de inquietação. Quando terminava os afazeres, costumava se sentar no alto do morro atrás da casa, de onde se via toda a extensão da propriedade. Ali, sob o céu aberto, pensava em tudo o que havia vivido, em tudo o que havia descoberto e, principalmente, no que ainda estava por decidir. A imagem de Dona Luzia se misturava à paisagem que ele conhecia desde criança. Cada árvore, cada curva da estrada, cada som do entardecer era parte de sua memória afetiva, parte do que ele era. Mas agora havia outra imagem que o acompanhava. A de 2 meninos pequenos, irmãos de sangue que ainda não conheciam seu rosto, e a possibilidade de um outro universo, até então impensável, que se abria diante dele. Foi numa dessas tardes, de contemplação silenciosa, que Caio, enfim, compreendeu o que precisava fazer. Não era uma escolha simples, tampouco definitiva. Era uma resposta à vida, uma tentativa de honrar todas as suas raízes sem renunciar a nenhuma. Voltou para casa já com o pôr do sol tingindo o céu de laranja e vermelho. Encontrou Dona Luzia sentada na varanda, tricotando uma manta azul. Daquelas que fazia nos invernos passados, quando as noites pareciam mais frias e longas. Sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio por alguns minutos.
Depois, com a voz serena, mas firme, disse o que vinha ensaiando há dias. Mãe, eu tomei uma decisão. Ela parou os pontos do tricô e o olhou nos olhos, com um leve estremecer. Nas mãos. Vou passar um tempo em São Paulo, não muito. Uns 20 dias, talvez um mês. Quero conhecer meus irmãos, ver como é a vida do Antônio, mas não para ficar. Eu volto, sempre volto. E se você aceitar, queria te propor uma coisa. Luzia não disse nada de imediato. Os olhos marejaram, mas o coração de algum modo já sabia. Ela assentiu levemente, como quem reconhece a coragem no filho, mesmo que isso signifique dor. Quero que você venha comigo. Não para ficar. Lá, só para conhecer, para ver com seus próprios olhos. A gente vai junto, fica uns dias, depois eu fico mais um pouco e volto. Eu preciso disso, mãe, mas não quero fazer isso sozinho. Você é parte disso tudo. É a base. Se eu tiver você por perto, vai ser mais fácil. A proposta pegou Luzia de surpresa. Durante todas as semanas em que esperava por uma decisão, jamais imaginara ser convidada a participar desse novo capítulo. Sentiu o coração apertado e, ao mesmo tempo, aquecido. Era a prova mais clara de que Caio não a estava deixando para trás, mas sim levando consigo. Eu não sei se sou mais mulher de viagem, Caio, murmurou, tentando sorrir por entre as lágrimas. Mas se você quiser, eu vou. O abraço que se seguiu foi longo, silencioso e carregado de significado. Era o reencontro de dois mundos que nunca se separaram de verdade, mesmo diante da possibilidade de caminhos distintos. Era a confirmação de que o amor construído com gestos simples, com noites em claro, com mãos calejadas e corações abertos, era mais forte do que qualquer distância. Nos dias seguintes, os preparativos começaram de forma tímida. Caio avisou Antônio, que recebeu a notícia com emoção contida. Preparou um quarto na casa, planejou pequenos passeios e combinou com a esposa a melhor forma de apresentar Caio aos filhos. Dona Luzia, por sua vez, costurou novas roupas, comprou uma mala pequena e organizou a casa com o esmero de sempre, como se fosse apenas mais uma ida à cidade. Mas em seu olhar havia uma firmeza nova. Não era mais o medo de perder, mas a serenidade de quem entende que amar também é permitir que o outro voe. A viagem até São Paulo foi longa, feita de estrada em estrada, com paradas em cidades que Caio só conhecia pelo rádio. A capital parecia um outro mundo, barulhento, agitado, repleto de pessoas apressadas e construções que tocavam o céu. Quando chegaram ao bairro onde Antônio morava, Luzia sentiu o corpo estremecer. Era tudo diferente, mas Caio estava ao seu lado e isso bastava. O encontro com os irmãos foi comedido, mas cheio de curiosidade. Gabriel, o mais velho, observava Caio com desconfiança infantil, enquanto Murilo, mais espontâneo, logo se aproximou para mostrar um carrinho de brinquedo. Antônio e a esposa receberam Dona Luzia com respeito, serviram café e bolo, e falaram da vida com naturalidade. Era estranho, mas não hostil. Era o início de algo possível. Luzia ficou apenas 3 dias, tempo suficiente para ver Caio brincando com os meninos, para conversar com a esposa de Antônio sobre a infância dele, para caminhar pela praça do bairro e sentir que, apesar das diferenças, havia lugar para o amor em múltiplas formas. Quando se despediu, foi com um abraço apertado e uma promessa mútua de reencontro. Caio permaneceu mais 2 semanas. Durante esse tempo, viveu a experiência de conhecer os irmãos, ajudou Antônio no trabalho, participou de reuniões de escola e descobriu em pequenos momentos traços seus naquelas crianças. Mas a saudade da fazenda, da rotina simples, do cheiro da terra molhada ao amanhecer, começou a crescer dentro dele como uma raiz que jamais foi arrancada. Quando finalmente retornou, Dona Luzia o esperava na varanda, com a manta azul agora dobrada sobre as pernas. Ele a abraçou com a força de quem reencontra o próprio lar. Não era mais o mesmo garoto que partira, mas também não era um estranho. Era Caio, inteiro, dividido entre 2 mundos que, de formas diferentes, o amavam. E naquela noite, enquanto olhavam as estrelas em silêncio, sabiam que haviam vencido o maior dos desafios: acolher o passado sem perder o presente. E isso, por si só, era mais do que suficiente.
A volta de Caio à fazenda marcou o início de uma nova etapa. Era como se cada pedaço daquele lugar que ele tanto amava o recebesse com uma saudade silenciosa. O cheiro do curral, o canto dos galos, o som das folhas ao vento, tudo parecia mais vívido, como se o tempo passado na cidade tivesse ampliado sua percepção da vida que escolhera levar. Dona Luzia, ao vê-lo de volta, sentiu o coração repousar. Ainda que soubesse que Caio agora carregava dentro de si outras referências, outros laços, compreendia que a essência dele estava ali, naquela terra, naquela casa, naquela relação forjada em silêncio e sacrifício. Os primeiros dias após o retorno foram marcados por uma tranquilidade nova. A presença de Antônio deixara de ser um fantasma à espreita e passara a ser uma realidade com a qual todos haviam aprendido a lidar. Caio voltava ao trabalho com energia redobrada e Luzia, mesmo com o corpo já cansado pelos anos, parecia recuperar parte do vigor perdido. Havia uma harmonia sutil pairando sobre eles, como se o tempo tivesse reconhecido o esforço e agora concedesse uma trégua. Foi ideia de Caio propor que Antônio alugasse uma pequena casa na cidade vizinha, a apenas 30 minutos da fazenda. Assim, ele poderia estar mais presente sem invadir a intimidade da rotina de Luzia, ao mesmo tempo em que os irmãos mais novos teriam a chance de conhecer o irmão mais velho de forma natural. Antônio aceitou sem hesitar. Vendeu seu carro antigo, pediu licença temporária do emprego e, com o apoio da esposa, mudou-se provisoriamente para Minas Gerais. A família, antes fragmentada, começava a encontrar um jeito de existir em novas formas. As visitas de Antônio à fazenda eram regulares, mas sempre respeitosas. Chegava com frutas frescas, pães comprados na feira, livros para os meninos. Passava horas conversando com Caio sobre assuntos diversos: política, lavoura, o futuro. Aos poucos, começou a entender o universo do filho, admirar sua inteligência prática, seu modo de pensar estruturado, sua sensibilidade. E quanto mais o conhecia, mais sentia o peso do tempo perdido. Mas ao invés de se lamentar, fazia questão de demonstrar em gestos pequenos o esforço de estar presente agora, do jeito que podia. Dona Luzia, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não se afastou. Ela observava tudo com olhos de quem conhece a alma das pessoas. Sabia que o tempo não volta, mas também sabia reconhecer quando alguém se arrependia com sinceridade. Nunca se tornou íntima de Antônio, mas estabeleceu com ele uma convivência baseada no respeito e na civilidade. Às vezes trocavam palavras breves sobre o clima, sobre a saúde, sobre o crescimento das crianças. Em outras ocasiões, apenas se cumprimentavam com um aceno de cabeça, silencioso e suficiente. Caio dividia seu tempo com uma sabedoria surpreendente. Cuidava da fazenda com o mesmo zelo de sempre, mas também ia à cidade com frequência para visitar os irmãos, ajudar, com tarefas escolares, participar dos almoços de domingo. Aos poucos, Gabriel e Murilo passaram a vê-lo como uma referência. Murilo imitava seus gestos. Gabriel lhe fazia perguntas sobre animais e plantas. E os dois aguardavam ansiosos pelos fins de semana para andar com ele na praça, ou visitar a fazenda e brincar com os cães. Essa nova configuração familiar exigia ajustes, mas era também um presente inesperado. Caio percebia que podia transitar entre os dois mundos sem se sentir dividido. Entendia que sua história era feita de múltiplos afetos e que a presença de um pai biológico não diminuía, em nada, a grandeza do amor que recebera de Luzia. Era como se seu coração tivesse se expandido para acolher todas as partes que antes pareciam incompatíveis. Numa tarde ensolarada, decidiu plantar uma nova fileira de ipês na entrada da fazenda. Chamou os irmãos para ajudá-lo. Gabriel, curioso, perguntou por que aquelas árvores e Caio explicou que os ipês florescem, mesmo depois das secas mais severas. Disse que queria deixar uma marca, algo que representasse aquele novo tempo. Cada ipê seria um símbolo da força com que as raízes resistem ao que a vida impõe. Gabriel ouviu atentamente e, sem perceber, gravou aquela imagem como uma lembrança que o acompanharia pela vida toda. Dona Luzia, vendo tudo da varanda, sentia uma paz que há muito não experimentava. A dor que tanto a consumira nos últimos tempos
parecia ter se dissolvido nas pequenas alegrias do cotidiano. Ela sabia que sua jornada estava entrando em outra fase. O corpo já não obedecia como antes. A vista falhava com frequência, e os passos, outrora firmes, agora exigiam apoio. Mas o espírito estava leve, e esse alívio vinha da certeza de que tudo o que fizera por Caio não fora em vão. Em uma das noites mais serenas daquele outono, enquanto Caio terminava de fechar o galinheiro e os últimos raios de sol se escondiam atrás das montanhas, Luzia o chamou para a sala. Estava sentada na cadeira de balanço, coberta com a manta azul. Pediu que ele se sentasse ao seu lado. Pegou a mão do filho entre as suas e a apertou com suavidade. Eu vejo como você está feliz, meu filho, como você se encontrou. E eu queria te dizer que tudo o que eu precisava nessa vida, eu já recebi. Você foi o melhor presente que Deus podia ter me dado. Não importa onde você vá, com quem esteja ou o que faça. Eu já sei que tudo valeu a pena. Caio tentou responder, mas a voz não saiu. Apenas abraçou a mãe com força, sentindo que ali, naquele gesto, todas as palavras estavam contidas. O passado, o presente e o futuro pareciam se fundir num instante, de compreensão absoluta. Sabiam que a vida ainda traria desafios, que o tempo não perdoaria suas limitações, mas também sabiam que haviam vencido os maiores medos. O amor entre eles não era feito de promessas ou de sangue, mas de presença, entrega e silêncio respeitoso. Nos meses que se seguiram, a fazenda continuou a florescer. Os ipês começaram a crescer, as plantações prosperavam, e a casa seguia cheia de vida. Os almoços, antes silenciosos, agora eram partilhados com risos de crianças, conversas sobre o futuro e lembranças dos caminhos trilhados. Caio se tornara mais do que um filho. Era agora o elo entre mundos distintos, a ponte entre histórias que pareciam inconciliáveis, mas que, pela força do amor, encontraram harmonia. E assim, entre o cuidado com a terra, os encontros familiares e os pequenos gestos cotidianos, se desenhava um novo começo. Um começo silencioso, firme, profundo, como tudo o que realmente importa na vida. O dia amanheceu com o céu limpo, sem nuvens, como se até a natureza soubesse da importância daquela manhã. Era o segundo domingo de maio, o Dia das Mães, e na fazenda do Morro Dourado havia um silêncio diferente, prenúncio de algo especial. Dona Luzia, como de costume, levantou-se cedo, varreu a varanda, preparou o café e colocou o leite para ferver. Havia algo no ar que ela não soube nomear, mas que fazia o coração bater mais compassado. Não esperava festa nem presentes. Já havia recebido de Caio, ao longo dos anos, mais do que qualquer presente material poderia representar. Enquanto varria o terreiro, notou que Caio não estava na casa. Também não havia sinal dos irmãos, que nos últimos domingos sempre apareciam com Antônio para o almoço. Pensou que talvez o dia fosse tranquilo, como tantos outros. Aceitava a calmaria com serenidade. Não sentia falta de celebrações, pois cada dia com o filho era, para ela, uma comemoração silenciosa. A simples presença dele na fazenda já preenchia tudo. No entanto, ao terminar de organizar a cozinha, ouviu um barulho vindo da entrada da propriedade. O som de vozes, risos e passos apressados. Curiosa, foi até a porta da sala e olhou em direção à estrada. O que viu fez o tempo parar por um instante. Caio vinha caminhando à frente, vestindo sua camisa xadrez preferida ao lado de Gabriel, e Murilo, que carregavam balões coloridos presos a barbantes. Atrás, Antônio e sua esposa traziam pacotes embrulhados e uma cesta coberta por um pano bordado. E mais atrás ainda, alguns vizinhos que Luzia não via há tempos, todos sorrindo, alguns com flores nas mãos, outros com instrumentos simples, um pandeiro, uma sanfona, um violão. Ela levou a mão ao peito, tentando conter a emoção. Não. Sabia se chorava ou se ria, mas sentia o corpo inteiro vibrar como há muito não sentia. Quando Caio se aproximou, pegou-a pela mão e a guiou até o portão principal da fazenda. Ao se aproximarem da entrada, Luzia viu o que ele preparara. Uma placa de madeira, entalhada com cuidado, coberta por um lençol branco que Gabriel puxou devagar. A placa dizia: Fazenda da mãe mais corajosa do mundo. Aquelas palavras simples e diretas
ecoaram dentro dela com mais força do que qualquer discurso. Por um momento, tudo ao redor desapareceu. A estrada, os balões, os risos, os vizinhos, os filhos. Era como se o universo tivesse se concentrado apenas naquele instante, naquela homenagem silenciosa que dizia tudo o que o coração dela sempre soube, que havia vencido, que sua história tinha valido a pena, que o amor que plantou florescera com raízes profundas e galhos largos o suficiente para abrigar mais do que ela jamais imaginara. Caio a abraçou com força e ao seu ouvido sussurrou: "Essa fazenda é sua, mãe. E agora todo mundo que passar por aqui vai saber que essa terra foi construída com o seu amor." Ela não conseguiu dizer nada, apenas o abraçou de volta, com lágrimas escorrendo sem vergonha alguma. Gabriel e Murilo se aproximaram, entregando-lhe flores colhidas no caminho. Antônio, com os olhos marejados, estendeu-lhe uma caixa de madeira com pequenos itens dentro, fotografias antigas, uma carta escrita por ele e um lenço bordado por sua esposa com as iniciais DL. "Dona Luzia", disse ele, com a voz embargada, "hoje não é só o Dia das Mães. É o dia da mulher que salvou meu filho. E eu nunca vou esquecer isso." Ela o olhou com firmeza, depois com gentileza. Não precisava dizer mais nada. O perdão já estava ali, não em palavras, mas em gestos. Perdoar, naquele momento, era mais do que um ato. Era a consequência inevitável de um amor que superara todas as barreiras. A comemoração continuou no terreiro da casa. Alguém começou a tocar uma música caipira antiga, daquelas que Luzia ouvia no rádio quando Caio era pequeno. Os vizinhos ajudaram a montar uma mesa comprida, coberta por toalhas, floridas e pratos típicos: pamonha, canjica, bolos de milho, biscoitos de polvilho, galinhada. Dona Neide trouxe um doce de figo. Seu Joaquim contribuiu com um queijo curado. Era como se toda a comunidade tivesse decidido agradecer a Luzia pela força silenciosa com que sempre carregou suas dores e transformou tudo em acolhimento. Durante o almoço, os risos eram constantes. Caio sentou-se ao lado da mãe e serviu-lhe cada prato, com a dedicação de um filho que entendia o valor do gesto. Antônio conversava com os vizinhos, apresentava os filhos menores, e aos poucos deixava de ser apenas o pai de Caio, para se tornar parte de um novo círculo de convivência. O ambiente era leve, quase mágico. A fazenda, acostumada a silêncios e rotinas rígidas, parecia respirar em festa. À tarde, depois de todos comerem e a música já se tornar mais lenta, Caio fez um pequeno discurso, subiu num caixote, pediu silêncio e olhou para todos com um brilho nos olhos que vinha da alma. "Hoje é o Dia das Mães, mas para mim é mais do que isso. É o dia da mulher que me salvou, que me pegou nos braços quando ninguém mais quis, que nunca me pediu nada em troca além da verdade. Dona Luzia, minha mãe, minha raiz, meu alicerce. Se eu sou um homem hoje, é por causa da senhora. E se algum dia eu for pai, é por tudo que aprendi te observando. Essa fazenda tem seu nome. Essa história tem sua alma. E esse coração aqui", apontou para o peito, "é seu para sempre." A comoção foi geral. Até os vizinhos mais durões enxugavam os olhos discretamente. Dona Luzia levantou-se devagar e, com a dignidade de quem já enfrentou o mundo inteiro sozinha, abraçou o filho diante de todos. Aquele gesto, mais do que qualquer palavra, selou a história deles diante do mundo. E assim terminou o dia, com o céu estrelado e o som distante dos grilos retomando seu canto noturno. Quando todos foram embora, Luzia e Caio sentaram-se na varanda como tantas outras vezes. Ela olhou para a placa recém-fixada e sorriu. "A mãe mais corajosa do mundo? É exagero seu, meu filho." Caio respondeu sem tirar os olhos do céu. "Não é exagero, mãe. É só a verdade." E naquele silêncio reconfortante, sabiam que não precisavam de mais nada. A história deles, feita de perdas, encontros, segredos e revelações, havia encontrado seu lugar. Não era perfeita, mas era real. E, acima de tudo, era inteira.